As preposições e as conjunções são elementos de ligação, por isso elas são muito parecidas. As preposições a gente deve saber de cor. Então, pega a listinha que está aí e decora. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, durante, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Essas preposições têm que estar gravadas para a gente poder fazer análise. Não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil fazer análise sintática sem saber as preposições de cor. Mas elas têm um probleminha que, volta e meia, assim como as outras classes, elas saem da sua classe gramatical e passam a fazer a função de outra classe, como a gente vai ver em seguida. O que é que faz a preposição? A preposição, ela inicia função sintática. Então, João precisa do quê? De dinheiro. Nós temos aqui uma preposição iniciando um objeto indireto. Tá? João precisa de dinheiro. Um objeto indireto iniciado por preposição. Ele trouxe o livro para mim. Preposição iniciando um objeto indireto. Então, nós temos aqui preposição e preposição, porque inicia uma função sintática. Observa o que acontece embaixo. João chegou, mas não ficará. Isso aqui não é uma preposição, porque tem um verbo depois. Havendo verbo depois, não é função sintática, e sim oração. Então, a conjunção, ela inicia oração. Essa é a grande diferença entre uma classe e outra. Ele trouxe o livro para eu ler. Eu gostaria que vocês observassem com relação à preposição para. Para é a preposição, mas aqui embaixo ela vai assumir o papel de uma conjunção final, a finalidade. Ele trouxe o livro com qual finalidade? Finalidade para eu ler. É por isso mesmo que muda o pronome, que é assunto para uma próxima aula. Vai mudar o pronome por quê? Porque deixa de ser preposição, passa a funcionar como conjunção, tendo em vista que aqui inicia uma nova oração que traz a finalidade da primeira. Então, a diferença entre a preposição e a conjunção é que a preposição inicia função sintática, várias funções sintáticas, enquanto que a conjunção inicia oração. As preposições e as conjunções são elementos de ligação, por isso elas são muito parecidas. As preposições a gente deve saber de cor. Então, pega a listinha que está aí e decora. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, durante, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Essas preposições têm que estar gravadas para a gente poder fazer análise. Não vou dizer que é impossível, mas é muito mais difícil fazer análise sintática sem saber as preposições de cor. Mas elas têm um probleminha que, volta e meia, assim como as outras classes, elas saem da sua classe gramatical e passam a fazer a função de outra classe, como a gente vai ver em seguida. O que é que faz a preposição? A preposição, ela inicia função sintática. Então, João precisa do quê? De dinheiro. Nós temos aqui uma preposição iniciando um objeto indireto. Tá? João precisa de dinheiro. Um objeto indireto iniciado por preposição. Ele trouxe o livro para mim. Preposição iniciando um objeto indireto. Então, nós temos aqui preposição e preposição, porque inicia uma função sintática. Observa o que acontece embaixo. João chegou, mas não ficará. Isso aqui não é uma preposição, porque tem um verbo depois. Havendo verbo depois, não é função sintática, e sim oração. Então, a conjunção, ela inicia oração. Essa é a grande diferença entre uma classe e outra. Ele trouxe o livro para eu ler. Eu gostaria que vocês observassem com relação à preposição para. Para é a preposição, mas aqui embaixo ela vai assumir o papel de uma conjunção final, a finalidade. Ele trouxe o livro com qual finalidade? Finalidade para eu ler. É por isso mesmo que muda o pronome, que é assunto para uma próxima aula.
Vai mudar o pronome por quê? Porque deixa de ser preposição, passa a funcionar como conjunção, tendo em vista que aqui inicia uma nova oração que traz a finalidade da primeira. Então, a diferença entre a preposição e a conjunção é que a preposição inicia função sintática, várias funções sintáticas, enquanto que a conjunção inicia oração. Como a gente já viu, algumas palavras podem pertencer a mais de uma classe. E o exercício agora é justamente identificar a classe das palavras muito, mais e meio. Observe então aqui na frase 1, há muito dinheiro envolvido no caso. Nossa primeira tendência é dizer que muito é um advérbio, porque ele muitas vezes é mesmo. Mas nesse caso, observa bem, muito está intensificando a palavra dinheiro, que é um substantivo. Se eu trocasse dinheiro pela palavra grana, eu diria há muita grana. Se em vez de dinheiro fosse amigos, a gente diria há muitos amigos. Então, essa possibilidade de flexão indica que a palavra muito, aqui neste contexto, é um adjetivo. O que não ocorre com a frase de número 2. Joãozinho come muito pouco. Se eu trocasse Joãozinho por os meninos comem muito pouco. A menina come muito pouco. As meninas comem muito pouco. Essa impossibilidade de flexionar vai nos indicar que a palavra muito é aqui um advérbio. Porque, como nós já vimos, o advérbio não flexiona, não varia, não pode variar. A frase de número 3, choveu mais no ano passado. Esse mais faz o quê? Esse mais está se referindo ao verbo chover, chover mais ou chover menos. Chover é verbo, então mais só pode ser aqui um advérbio. Funciona aqui como um advérbio. Na frase de número 4, ela comprou mais canetas do que lápis. Eu não estou dizendo que ela comprou mais e ele comprou menos. E sim que ela comprou mais canetas. Canetas, por ser um substantivo, esse mais aqui, neste contexto, é considerado um adjetivo. Sozinho, ele comeu meio salame. Ora, um salame inteiro e a metade do salame, como é que se diz? Meio salame. Isso aqui, que está se referindo ao salame e que significa a metade, tem este significado aqui, é considerado numeral, porque tem o sentido de numeral, a metade. Após a briga, retirou-se meio aborrecida. Vejam que aqui eu não tenho a metade dela aborrecida e a outra metade louca para brigar de novo. Não, o que eu tenho aqui é um advérbio, porque essa palavra está se referindo ao adjetivo aborrecida. Ela retirou-se um pouco aborrecida. Não é numeral, porque eu não estou dizendo que a metade estava aborrecida e outra metade não. Não se trata de numeral, e sim dizendo que ela está um pouco, meio aborrecida. Por isso mesmo que meio fica assim no masculino e aborrecida no feminino. Não tem essa obrigatoriedade de flexão, tendo em vista que aqui se trata de um advérbio.